Vamos aqui fazer a tarefa do animal em C++, focando na conexão entre a classe animal e a classe de teste. Então, supondo que vocês participaram da aula em que nós vimos a introdução aos conceitos de PO, a gente vai focar aqui só na parte da conexão. Então, eu baixei aqui a atividade do animal e a gente vai aqui diretamente para a classe do estudante. Se eu vier para cá e mandar rodar os testes, a gente vai ver os testes que estão sendo executados. Está sendo chamado o método init, o método show. Era para aparecer no show o gato e o init era para iniciar o animal. O init normalmente vai rodar o construtor da classe estudante. Então eu estou chamando esses métodos aqui que são o construtor da classe e o show que é esse. E como eles não fazem nada, não está sendo executado nada. O init é para inicializar um novo animal. Então está aqui o meu animal. Isso daqui que só servia para a gente não ter erro de variáveis não utilizadas, a gente vai se livrar. E aqui eu vou criar o animal a ser manipulado. Agora eu preciso de criar a minha classe animal. Nós vimos criando assim, um struct animal. Eu vou ter os meus atributos. O Copilot já quer cuspir a classe toda. Eu vou criar aqui os meus atributos, pelo menos a string e a espécie. E aí, sai Copilot, vou fazer de pouquinho. Então eu vou criar aqui o construtor da classe animal, lembrando sempre de colocar os valores default para o construtor, depois a gente vai entender por quê. Coloquei o valor default para a espécie, coloquei o valor default para o barulho, fiz a inicialização, preciso também de uma idade, e vou inicializar ela aqui, dset, a idade recebe 0, precisava inicializar aqui não. E agora eu preciso retornar a string que ele espera. Então, vamos retornar errado aqui por enquanto. Depois de criar os métodos, eu tenho que costurá-los ele na classe que roda os testes, que é essa classe de estudante. Então, o init cria aqui o animal e o show tem que mostrar o animal. O nome do meu objeto é animal e o método é o método str, o método que eu criei aqui. Então, se eu voltar para cá e rodar os testes, ele vai executar e mostrar que no show, o meu show aparecer gato miau e era para aparecer gato 0 miau. Então, vou fazer aqui um ajuste, gato mais std to string de idade mais 2 pontos mais barulho. Ajeitei o toString, passou no primeiro teste e agora está dando erro nesse segundo teste, que ele está chamando o método grow, passando o valor, e era para tá fazendo a minha vaquinha crescer, mas a vaquinha não está crescendo. Então eu tenho que ir lá, 2 passos, crio o método grow, poderia ser o nome que eu quisesse, envelhecer, ficar mais velho, colocar assim, ficar mais velha, que recebe um nível e faz isso. E agora eu tenho que fazer a integração, porque o método que está sendo chamado é esse método grow bem aqui. Então eu tenho que fazer ele chamar o meu método. Aqui vai ser animal, o método que eu criei, ficar mais velho e um nível. Então posso voltar para cá e rodar os testes de novo. Pronto. Só que depois do último, assim, quando ele chegasse no nível 4, era para a vaca ter morrido. E a minha vaca não morreu. A gente vai lá e ajusta os testes. Se por acaso a idade for maior ou igual a 4, lembrando que a gente fez isso em sala, dset idade recebe 4, e aí eu tenho que avisar que a vaca morreu. stdsout, qual é a mensagem? A mensagem é para ser cuidado, vaca morreu. Warning, 2 pontos, espécie morreu. A gente volta para cá, roda o teste. Já passou no teste 0, no teste 1. Agora eu estou no teste 2 que está dando errado. Então, o que é cresceu 1. O método nós, que era para estar fazendo barulho, e o meu não está fazendo barulho. Por quê? Porque eu não criei ainda. Então eu vou chamar aqui fazer barulho, que vai retornar só o barulho, e agora eu vou conectar. Vai chamar o método fazer barulho. Já que eu estou escrevendo assim, com underline, vou fazer até o final com underline. Fazer
barulho. Observe que eu tenho que fazer a ligação entre o método que eu criei e o método que está sendo invocado no teste. E o método que está sendo invocado aqui embaixo no teste. Quando eu rodar, ele já começou dando errado. Por quê? Porque quando o animal é muito novinho, não é para ele retornar o barulho que ele faz ainda, é para ele fazer o grunhidinho. Mas a gente viu em sala. Então eu vou fazer o seguinte. Lembra, a lógica é aqui em cima. Se a idade é igual a 0, vou fazer aqui só para a gente economizar espaço, tá? Mas a gente poderia ter feito, era melhor fazer um embaixo do outro. Se a idade for igual a 4, eu vou retornar RIP. Se não, eu vou retornar o barulho dele. Então está aqui o meu código. Vamos ver se ele passou no teste. Pronto, passou em todos os testes. Sucesso. Então, relembrando, a classe que é invocada nos testes é essa daqui. Você tem que criar o seu código e os parâmetros e fazer a integração permitindo que ele seja chamado aqui nos locais correspondentes. Valeu!